No TCU a gente fala do tribunal, a gente está falando dos ministros. Então, como é um tribunal especializado, então nós temos também as especializações que os ministros trazem nos seus mandatos de presidente. Uhum. Então, atualmente a gente está com o ministro Cedrais, que tem trazido o foco de... Como lá no TCU a gente tem a ideia de que o tribunal são os ministros, cada ministro-presidente ele traz uma nova abordagem de vários processos, de vários temas que o tribunal trabalha. Uhum. Então, nos 2 últimos anos, a gente está sob a presidência do ministro Cedrais, que tem trazido uma questão de inovação como um dos grandes temas que ele quer tratar e quer desenvolver no tribunal. Sim. Então, tanto a parte de inovação quanto a parte de análise de dados, TI, Big Data, tem ganhado bastante destaque durante esses 2 últimos anos, que termina agora no final do ano, né, 2016. E o interessante desse contexto é que também antes dele, na última presidência, o ministro Nardes ele ficou... Augusto Nardes. O ministro Augusto Nardes, antes do Cedrais, então teve esses 2 últimos anos que o ministro Cedrais trouxe essa ideia da inovação. Ele trouxe a TI, análise de dados, para o foco. A ideia do Big Data, né? A ideia do Big Data. Mas antes disso, o ministro Nardes também já tinha começado a trazer a ideia de inovação, mas pela via da especialização. Então, antes do TCU, ele tinha as unidades, as secretarias, elas eram numeradas. Então, era muito por ministério. Ministério A, B e C está num determinado... Secretaria do número tal. Isso. Número 1, 2, 3. SEX 1, SEX 2, SEX 3, assim por diante. Com a ideia da especialização, o Nardes trouxe uma visão diferente, de trazer a abordagem por tema. Então aí foi que a antiga CSEX 4 virou CSEX Previdência e tratou de Previdência, Assistência e Trabalho. Então ela começou a tratar a especialização pelo tema, pela política pública que estava sendo tratada. Certo. Isso foi muito bom porque você pôde especializar mais a sua equipe. Então o auditor não precisava mais ser só especialista em auditoria e se adaptar aos temas de trabalho que estavam surgindo com a determinada demanda secretaria. Isso. Ele podia agora já se especializar. Então a gente vê que é um processo gradual. E em paralelo com isso, a gente também tem a universidade corporativa, que ela, como o TCU hoje, na parte técnica, a secretaria, ele se divide na Secretaria Geral de Controle Externo, a Secretaria Geral de Presidência e da Administração, ela pôde também criar um órgão específico que foi a Universidade Corporativa, o ISC, o Instituto de Servidor Correio. Então, com isso a gente consegue também dar uma nova visão de capacitação para os servidores agora nessa visão de tanto especializados quanto também inovadores. Sim. E nesse contexto, nos últimos anos foi criado também um centro de pesquisa e inovação que vai funcionar como um indutor dessas principais iniciativas do tribunal. Então é uma equipe que tenta buscar as unidades que estejam na fronteira eficiente, que estejam com problemas para conseguir trazer soluções inovadoras para os trabalhos. Que é responsável por perceber o problema, trazer para dentro do tribunal e eles tentarem implementar uma inovação para abordar aquele problema e ver se realmente é um problema. Isso, e não só melhorar aquele ponto específico, mas também pegar essas melhores práticas e disseminar no restante do tribunal. Sim. Então verificar, vocês conseguiram criar replicar um processo, replica em outra área. Então essa mais ou menos é a ideia que o tribunal tem abordado nesses últimos anos. Tentando trazer primeiro essa idealização da área de meio, da área de TI, da área de inovação em si, que é a Universidade Corporativa, para depois conseguir pegar a aplicação dela na área fim. E o outro caminho que eu falei, então primeiro é esse, o lado mais teórico. O outro lado mais prático é que a nossa área de Previdência, Assistência e Trabalho tem se envolvido desde 2006, 2005 em vários trabalhos que vão apresentando níveis de complexidade cada vez mais gradualmente, mas cada vez mais complexos. Por quê? Porque as próprias políticas públicas que a gente trabalha, elas exigem que você pense um pouco mais amplo. Você não consegue, com 30 milhões de registros ao mês, identificar cada um deles, verificar se as regras estão sendo atendidas ou não. Sim. Então a gente precisa pensar em formas mais efetivas de atuação. Então com isso a gente já pensou já começou lá atrás a mexer com cruzamentos com ferramentas um pouco mais simples, mais especializadas em auditoria. Sim. Depois disso começou a buscar ferramentas mais especializadas em análise de dados em si. E para um terceiro momento, que é agora que a gente está chegando,
na análise estatística de padrões, de redes de relacionamento. Então, buscar análise que não estejam só nos bancos de dados, mas também na informação e na inteligência que você consegue isso que eu ia te perguntar. extrair. Na verdade, essas ferramentas basicamente são de dados, a tecnologia é de análise de dados, de bancos de dados, Big Data, mas tem toda uma área, uma parte de inteligência, primeiramente na elaboração do que você pretende abordar, perceber e investigar da realidade daquele fato ou não, né? E isso, vamos dizer assim, não é só um trabalho de sistema, né? Tem toda a análise por trás e a análise técnica ligada indiretamente à parte de dados, mas de qualquer forma tem a parte humana por trás disso. Sim, uma das maiores questões, maiores dificuldades da análise de dados, principalmente na auditoria, é porque você tem que ter um perfil de servidor, um perfil de trabalhador ali que consiga transitar nos dois mundos. Sim. Não precisa necessariamente ser um especialista tanto em TI quanto em negócio. Mas tem que entender um pouco de um e muito do outro. Exatamente. Para conseguir trazer ali o uso das outras ferramentas também para o seu processo. A famosa interface. Ele Exatamente. tem que ser uma pessoa que consiga lidar com interfaces. Isso. Então, essa é a ideia que a gente está tendo agora. A gente está tentando criar essa cultura dentro da organização, porque a gente ainda não tem esse perfil muito comum lá dentro. Sim. A ideia de você pegar um auditor que também mexa com TI ainda não está muito consolidado. Um pouco também do perfil, né, das pessoas já mais antigas no tribunal, talvez. Sim, a gente tem uma boa leva de servidores mais novos, mas Sim. como é uma instituição que já tem um corpo bastante amplo, é difícil até com que essa cultura mude. Mas várias unidades têm trazido inovação, têm trazido atividades nesses temas. Né? Isso. Esse pessoal mais antigo, vamos dizer assim, você percebe eles tendo mais resistência um pouco, né? Mas com o tempo eles conseguem sentir um pouco mais atendidos por isso, tendo até às vezes menos trabalho, em função de que ele tem uma ferramenta agora que muitas vezes vai tirar a necessidade dele visitar um ente num outro estado, coisa assim, se ele pode fazer tudo online, por exemplo. Sim, eu tenho percebido que várias ferramentas que o tribunal hoje tem desenvolvido é mais ou menos nessa ideia. Então a gente vê formas para melhorar a pesquisa em jurisprudência, formas para melhorar como que o auditor consegue acessar os dados. Sim. Então a gente não precisa... Um dos grandes trabalhos que a área de TI tem feito lá no tribunal recentemente é justamente tentar trazer essas ferramentas para um nível mais próximo do auditor da área fim. Sim. Então tem uma integração crescente entre as unidades do tribunal, o que eu acho que culminou no último concurso de ter sido contratado já um grupo com esse perfil misto. Então já teve auditores de auditoria governamental com ênfase em TI, que antigamente só tinha ou com ênfase em TI. E antes tinha também a ideia do especialista em obras, mas agora surge uma terceira especialidade. Então isso foi, eu acho, um dos grandes sinais de que está tendo essa mudança de paradigma. Se no próprio edital já vem, transparece a inovação no próprio edital. Ele está mudando o perfil, é uma inovação de cultura, no caso, do próprio perfil que é um dos tipos de inovação que a gente aborda. E essa inovação de cultura, então, eles têm sentido que está sendo melhor para eles, o pessoal mais antigo, assim, os decanos. Sempre existe alguma resistência. Mas quando você... Tem que aprender, né? Às vezes a pessoa para aprender... Mas a maior parte das pessoas, quando percebe que aquilo ali consegue agregar, consegue quebrar etapas que antes precisariam de muito mais trabalho, acaba que eles buscam esse conhecimento. Então, Sim. Vai aliar uma economicidade, vai aliar um pouco também de qualidade de vida para eles, né? Porque vai ter menos esforço, até para realizar tudo que ele já vinha fazendo, carregando um elefante nas costas. Mas em relação aos problemas que suscitaram assim, o desenvolvimento dessa inovação, desse departamento, você acha que teve algum momento chave na história assim, do tribunal, alguma coisa? Olha, não, o marco foi isso aqui, e a partir daqui a gente conseguiu... Sim, teve alguns pontos interessantes que a gente percebeu nesse período. Como é um processo recente, ainda não deu para perceber todas as etapas, porque a gente está no segundo ano agora de operacionalização mesmo, no segundo ciclo de fiscalização contínua. Certo. Então, no primeiro momento, a gente percebeu que houve uma grande dificuldade institucional para definir quem era responsável por quê. Então, tinham várias áreas de TI, áreas FIM, que
tentavam solucionar o mesmo problema, mas uma esbarrava às vezes na competência da outra. Então a gente teve discussões internas para saber onde que esses dados iam ser armazenados, como que eles iam ser armazenados, como que a gente ia usar e fazer o tratamento das informações, quem que iria estar responsável por isso. Dados, quem vai criar os livros. Isso. Então a gente percebe assim que como é uma ideia que está nascendo, é uma unidade que ainda está crescendo, a gente ainda está disseminando essa ideia da análise de dados no tribunal, existem vários pontos que ainda criam resistências institucionais. Então não é nem só a pessoa, mas às vezes a própria instituição ainda está se adaptando. E por outro lado a gente vê também que tem um interesse aí já o financiamento da própria instituição para que isso funcione. Então, assim que a gente começou com essa ideia da fiscalização contínua, a área especializada em inovação do tribunal, esse centro de pesquisa e inovação, ele já trouxe ele se colocou junto com a gente nas discussões e tentou trazer já novas técnicas para a gente sair daquele dilema. E aí com isso a gente conseguiu identificar os principais parceiros, os pontos que cada um poderia auxiliar. Dar algum poder decisório também para os participantes dessas implementações? Ou é mais a nível Não, de isso foi diretoria? uma questão mais negociada entre os secretários. Pergunta assim, tecnicamente, por exemplo, o servidor de dados de vocês, ele é um servidor interno, ele é externo, ele é alugado? Não, é interno. É interno. Ele é interno. A diferença é porque o que acontece? TCU. Isso, é do próprio TCU. Só que existem dois ambientes. Então tem um sistema, tem um servidor específico para desenvolvimento e um para produção. Certo. Só que esse processo ele mescla um pouco das duas áreas, porque você está sempre em desenvolvimento e alguma parte dessa inteligência fica em produção. Então acaba que com isso a gente ficou na dúvida se a gente deixava ele totalmente em desenvolvimento, o que traz isolado, e também assim, com os riscos que são inerentes, então a gente não poderia, por exemplo, contar com aquele processo em qualquer momento, alguém que entrasse com uma outra carga mais pesada poderia atrapalhar o nosso processamento. Ia criar uma nova burocracia lá dentro. Uma nova burocracia. E na verdade uma coisa que é para ser mais ágil ia acabar talvez ficando no mesmo nível que estava antes. Talvez não ia piorar, mas ia no máximo empatar. Mas isso foi uma primeira discussão, então foi interessante até trazer, a gente conseguiu trazer esse tema para ser discutido pela pelo conselho específico de TI, né? O CGTI, que é um grupo específico para tratar dos temas de TI do tribunal, e eles puderam bater o crivo, como os especialistas na área, eles puderam falar para a gente, olha, vocês querem fazer esse trabalho? Tudo bem, vocês vão precisar da ajuda de tal pessoa para fazer isso, de tal pessoa para fazer isso, de tal pessoa para dignidade. Né? E que com isso a gente conseguiu assim, avançar bastante. Vários pontos que ficavam ali travando, a gente conseguiu agilizar. Então foi assim, essencial a gente conseguir fazer com que as áreas conversassem. A gente precisou, como área fim, conversar com o pessoal que vai estar adquirindo, que vai estar coletando os dados. Precisou falar com quem vai estar armazenando os dados, como que vai ser o tratamento. Depois os resultados, a gente vai disponibilizar como. Então a gente também precisou evoluir essa parte da estrutura. Então, e essa conversa entre os departamentos também precisou ser desenvolvida, né? Porque afinal eram pessoas que mal falavam, vamos dizer assim. Sim. E aí daqui a pouco você já está tendo uma integração maior e tudo. A parte de integração teve algum enfoque nesse sentido? De integrar mais as equipes e passar o pessoal a se conhecer melhor? Ou isso já andava naturalmente? Isso foi uma evolução natural. Como as auditorias... Um convívio, né? Isso. Como as auditorias elas já vinham exigindo cada vez mais TI, acaba que as áreas meios, elas já tinham alguma conversa, elas foram desenvolvendo esses relacionamentos com o passar do tempo. É claro que agora se torna mais institucional, ele não fica mais tão... A ideia da fiscalização contínua como inovação é principalmente pelo processo em si. Qual que é o grande diferencial? Antigamente a gente tratava o assunto de análise de dados pontualmente nas auditorias. Então você tinha uma auditoria sobre a aposentadoria por idade. Você ia lá durante 6 meses, você juntava uma equipe, eles faziam uma análise em um banco de dados ou 2 de um mês, exauriam tudo que podia ali de regra de negócio, conformidade, buscava realmente entender tudo daquela base. Criava um relatório, mandava para o gestor, aí o gestor em alguns meses resolvia o que tinha que resolver. Depois de um ano a gente ia lá e fazia um monitoramento para saber se estava sendo acompanhado. Passava 2 anos do primeiro trabalho, a gente pensava, vamos voltar e revisitar aquilo. Então você tinha uma atuação pontual e muito distante uma da outra.
A ideia da fiscalização contínua como inovação é por quê? Porque agora a gente consegue atuar concomitantemente. Como é um processo de acompanhamento, a gente vai mensalmente recebendo as bases de dados, processando, colocando novas análises dentro desse processo e chegando a resultados mensais. Com isso, o gestor também já está mais próximo do processo, ele começa a receber relatórios mensais, começa a dar feedbacks para a gente também do próprio processo. Então, se a gente identifica uma regra de negócio que não está sendo cumprida, o próprio gestor pode nos trazer, olha, se vocês usarem tal base, dá para fazer isso. Ou então, não, esse cruzamento que vocês fizeram... Não vai funcionar por causa disso. Isso. Ele consegue trazer também todo o conhecimento, a especialidade que ele é uma integração externa, já maior até, né? Isso. Um contato melhor. E como controle externo, a gente não pode nem entrar na discricionariedade do gestor, falar como ele tem que fazer o trabalho dele. Sim. E também não pode se colocar como mais conhecedor do que o especialista. A gente é especialista em controle, então a gente tem que analisar o que ele fez e verificar se aquilo está de acordo com a legislação. E se tiver alguma incongruência, mandar corrigir. Isso, e aí o relatório, depois do relatório de vocês, ele se vira e manda outro. Isso no externo, né? Agora na contínua já tem esse intercâmbio bem maior. Fica mais tempestivo, então você consegue já ter uma atuação muito mais próxima, com isso você reduz muito o desperdício do dinheiro público. Sim. E ao mesmo tempo você também consegue fazer com que a sua inteligência ela vá crescendo. Porque numa auditoria tradicional a gente precisaria resgatar todos os papéis de trabalho para poder fazer uma nova auditoria. Então tem um custo de tempo, de pessoal. Tempo, deslocamento, diária. Agora, como são processos tão automatizados, eles estão sendo feitos sempre ali no background. Então, à medida que você vai desenvolvendo... No cotidiano ele está sendo alimentado e no cotidiano vocês vão recebendo. Isso. E é só fazer agora nós vamos analisar tais informações, puxa do banco de dados, filtro. Exatamente. Agora, pontualmente, então essa é a ideia da inovação um pouco mais ampla. Pontualmente, eu consigo ver outros pontos que a gente também discute lá dentro, que é um ponto é esse cultural. Esse processo que a gente definiu, conversou com as várias áreas, principalmente com as áreas que estão ali diretamente envolvidas, o pessoal de TI, o pessoal da inovação, fica um processo replicável. Então a gente consegue mostrar que a gente está tendo resultados e com isso tentar estimular outras áreas do tribunal também fazerem esse tipo de trabalho. Entendi. E aí, com isso também você incentiva o gestor a adquirir essas tecnologias e inserir elas no seu processo. É uma inovação multifuncional, vamos dizer assim. Ela é de cultura, ela é de tecnologia, ela é de comportamento, enquanto órgãos com outros órgãos, né? O TCU com outros entes que estão sendo fiscalizados. Então, na verdade, ela não é uma inovação só de procedimento, que a princípio aparentemente era só procedimento. Mas não é só procedimento, você envolve a tecnologia, você envolve a cultura, enfim. Sim, o procedimento tem alguns pontos que eles chamam a atenção também. Ela não é só de procedimento, ela é um pouco mais ampla. Só que no procedimento ela também traz algumas mudanças que pra gente são bem importantes. Então, aquele ponto que a gente conversou sobre o falso positivo. Sim. Se você faz uma análise pura e simples e manda para o gestor, é provável que vá lixo. Então a ideia é o quê? Fazer uma primeira análise e depois verificar os resultados. Então saiu indícios de irregularidade? Duplo cheque. Duplo cheque. De preferência por outra equipe, porque você consegue com isso distanciar um pouco do objeto. E ainda mais de preferência... Fica mais isento, né? Não sou eu que estou analisando só. Passei para outro grupo, o outro grupo também bateu. Exatamente. Então, além desse cheque interno, a gente tem feito cheques externos. Então, alguns dos trabalhos que a gente fez esse ano, a gente fez uma amostra e mandou para o gestor a regra e a amostra de benefícios. Essa amostra eles avaliam, veem quantos são regulares, quantos são ok. E com isso a gente chega num percentual de acerto, que a gente pode agora extrapolar para o universo. Então a gente com isso também tenta mudar essa ideia do simplesmente mandar registro. É tipo 2 testes internos, um teste externo. Isso. Um teste básico, em loco, um segundo e depois o externo para tentar confirmar e com isso diminuir os falsos positivos. Isso. E aí, com a confiabilidade dessa nova informação, replicar o procedimento para outras fiscalizações, vamos dizer assim. Isso. Então, no procedimento tem essa parte e também tem a questão da automatização. A gente está num processo contínuo, não mais pontual. Sim. Porque o próprio nome é inovação contínua, né? Como é que é o nome? Fiscalização contínua. Fiscalização contínua. Em termos de característica, a abrangência você já explicou para nós, né? Os objetivos, que são inúmeros objetivos e benefícios disso, e os resultados dos impactos. Se você voltar no slide ali, em um dos procedimentos que você estava olhando,
havia possibilidade de economia de, acho que por volta de quase 200 milhões, né? Isso previsto para 2016. Isso, para um período de um ano. Isso, nesse procedimento, um deles já houve uma imensa economia. Em termos de investimento que foi feito no TCU, para ter esse novo tipo de comportamento, de trabalho lá dentro, isso aí já se pagou, né? Só com essa economia já se pagou. Né? O que acontece? Tem dois investimentos. Tem um que é mais lento, então assim, é uma equipe que está trabalhando com isso já há meses. Então são salários de todo mundo aí, estrutura, equipamento. E não só a área física, você da área meio. Exatamente. E além disso, a gente agora está começando está contratando, acho que está terminando uma contratação agora, de uma ferramenta específica. Sim. Então, abaixo de 186 milhões. Bem, com certeza. Então você vê que tem ali tem que ser feita uma análise de custo-benefício. E como a gente está falando de políticas públicas enormes, se você consegue ali sanear, você está falando de benefício na ordem de milhões. Isso, a gente não pode se resumir a 2016. Essa economia que está sendo feita, se mantiver, lógico que como você me disse é para incremental, né, porque o fraudador ele vai encontrar outros meios. Sim. E vocês vão também buscando ampliar a sua regra de detecção para poder perceber esses outros meios. Isso aí, em tese, a gente pode replicar por anos. Isso aqui, enquanto houver, essa economia é contínua. Exato. Sempre Então, você vai precisar investir seu tempo para melhorar essa detecção, como você falou. Então, a ideia de você retroalimentar, você vai, no começo, procurar os benefícios fáceis, as fraudes, os erros fáceis de serem detectados. Sim. No segundo momento, você já vai ter que começar a aplicar mais tecnologia, botar a lupa mais de perto. Exatamente. Mas a ideia é essa, é que você consiga ciclo após ciclo ir aumentando a sua esfera de atuação. O que eu quis dizer é o seguinte, esses 186 milhões ele não se resume a 2016. Ele continua, é uma economia que foi uma conquista de uma economia que para os outros anos não vai ser gasto. Sim. Então, Lembrando que se não 5 fosse... anos é 1 bilhão. Sim. Lembrando que se não fosse feito esse tipo de trabalho, esses benefícios continuariam sendo pagos mês a mês. Exatamente. E aí, enfim, se pagou 1000 vezes o investimento numa inovação que aparentemente não era, como nós estamos na era da informação, né, vamos chamar assim, não era de se pensar de outra forma. Na verdade, outros entes deviam estar procurando inovações nesse sentido. Né? Sim, sim. E, inclusive, é interessante que você vê no próprio Executivo Federal essa necessidade cada vez maior. Agora, há poucas semanas, foi criada uma nova obrigação, via decreto, de que os órgãos estejam obrigados a cruzar as bases de dados. As suas bases de dados. Isso. Então você vê que é uma cultura que está se espalhando pela esplanada, não é só lá no TCU que a gente está preocupado com isso. A CGU vem fazendo vários trabalhos nesse tema, o Ministério Público Federal também tem se preocupado, os próprios ministérios, no caso da Previdência, e agora Previdência e Trabalho, né, eles têm uma equipe específica para tratar com tipos de fraude, eles ficam investigando esses tipos de fraudes e irregularidades. O próprio INSS tem várias atuações para tentar diminuir essa fraude, mas como a gente está falando de milhões de beneficiários pelo Brasil inteiro, essa fraude geralmente é numerosa. Eu imagino o seguinte, na verdade, nos períodos anteriores à era atual, vamos chamar de uma nova tecnologia, que é a parte da informática, tudo que já vem há 20, 30 anos aí tomando conta, o procedimento ele era muito mais manual, muito mais pontual, e você tinha que, para detectar o problema você até conseguia, mas aí depois para você replicar isso em milhões de outras pessoas que estavam acontecendo a mesma coisa, seja por erro ou por fraude, era muito mais complicado. Né? Você acha que percebe se isso tem a ver mais com a mudança assim, de uma geração para outra, do funcionalismo, ou até dos cabeças dos ministérios, vamos dizer assim, no sentido de que uma nova geração está chegando, o pessoal mais antigo está trocando, e assim é a ordem natural da vida, né? As pessoas vão morrendo, vão nascendo outras e vão chegando lá. E esse pessoal tem a ver com isso, ou é puramente porque não tinha outra escapatória? Olha, a minha impressão é dupla. Então, sim, tem esse lado que o próprio servidor, você vê que o pessoal mais novo geralmente está com gás, está com novos conhecimentos, com novas ferramentas, novas técnicas, mas você também tem um outro lado, que é a cobrança pública. A gente está numa sociedade, como é uma sociedade cada vez mais digital, que também cobra mais. E velocidade de cobrança muito maior. Velocidade de cobrança e também profundidade, né? A gente agora está falando já de acesso público às bases de dados.
Sim. Então, eu posso, por exemplo, hoje, como cidadão, buscar a base de dados do Bolsa Família. Sim. Então, eu consigo ver como é que está sendo feito Eu sei que no meu município, de repente, está tendo alguma incongruência porque... Exatamente. Você pode ver assim, calma aí, mas meu município ele não tem nenhum rio, nenhum lago. Por que tem seguro-defesa? Seguro-defesa aqui, como? Então a gente consegue agora trazer o cidadão... Eu moro na Caatinga e tem seguro-defesa aqui, de que jeito? Então isso eu acho que tem esses dois lados. Tem a profissionalização do serviço público de um lado, que é natural com esse ingresso do pessoal cada vez mais capacitado, mas também, por outro lado, você tem a própria cobrança por isso. Você tem a sociedade cobrando que os órgãos públicos funcionem. Sim. Então tem essa dupla cobrança aí que eu acho que é natural e realmente aí que sim, não tem escapatória. Aí vai vir dos dois lados. Eu acho que basicamente é isso. E os impactos desse projeto de vocês no setor público? Então, a ideia são várias ondas, vários possíveis impactos. O primeiro seria no próprio projeto. Então, como ele é um acompanhamento, ele é uma ação de controle. Ele tem poder coercitivo sobre a administração. A gente chega a uma lista de benefícios com problema, e esses benefícios o gestor tem que se posicionar. Porque senão ele vai estar deixando uma fraude acontecer, e esse podia ter problemas. Prevaricação, entre outras coisas. Se ele não se posicionar... Exatamente. Então essa é a primeira e mais direta, mais imediata. Agora, além disso, a gente tem o impacto lá no próprio TCU. Então, enquanto a nossa unidade faz isso, outras unidades também podem fazer isso, também estão tendo iniciativas parecidas. Então a gente vê que tem essa possível contaminação da cultura, então a gente consegue replicar esse processo para outras unidades semelhantes. Sim. E num terceiro ponto, você ainda tem o TCU mostrando para o gestor possibilidades. Então a gente está criando tecnologia que o gestor pode embarcar depois no processo dele. Então grande parte das auditorias que o TCU tem feito na Previdência, que é a área que eu tenho um pouco mais de especialidade, o INSS absorveu no processo interno dele de concessão. Então você viu que alguma análise que a gente fez também estava sendo feita pelo gestor, e a gente pôde estimular que ele conseguisse acesso a ferramentas, acesso à tecnologia, acesso a bases de dados, porque também é difícil do gestor às vezes ter acesso a todas as bases da esplanada que o TCU tem. Então você vê que tem uma evolução em várias frontes diferentes. Sim, impacto em todo o setor público. Em todo o setor público. Como você disse, ele é contagioso. Né? E assim, é claro que não é uma iniciativa, a gente está num contexto de iniciativas desse termo. Não é só o TCU. Não é só o TCU, não é só a fiscalização contínua. A gente vê que esse tipo de análise está nascendo em vários pontos. Um bom exemplo para vocês é o Observatório da Despesa Pública lá na CGU. Eles têm feito assim, processos de análise de dados bem avançados que estão trazendo bastante resultado também. O Ministério Público Federal, que trouxe há pouco tempo aquele análise do Bolsa Família também. Então você vê que são embriões em vários pontos, vários órgãos que estão mais ou menos em sintonia. Sim. E estão conseguindo... vivendo o mesmo momento. Né? Vivendo o mesmo momento. E até, por curiosidade, não tem muito a ver com o assunto, mas talvez até para de repente sustentar essa ideia. Nos tribunais de contas estaduais, esse tipo de inovação tem acontecido? Não sei se vocês têm contato ou têm percebido, mesmo sem contato. O que acontece? Os tribunais de contas estaduais e os municipais, ou dos municípios quanto lá, né? Eles são totalmente independentes. Então o TCU não tem nenhuma... Isso. Mas o que acontece? Muitos tribunais fazem parte de uma rede de controle nacional. Então trocam experiências entre si e em alguns casos atuam conjuntamente. Hoje no TCU, na área de Previdência, está sendo feito um trabalho coordenado. Então o TCU com vários estados, vários tribunais de contas, estão fazendo análise sobre os respectivos regimes de previdência, RPPS, regimes de previdência dos estados, os servidores, né? Então com isso você vê assim, que existe essa contaminação também, a gente troca muita experiência, mas não tem um poder coercitivo. Claro. Eles são entes independentes. A decisão deles de tomar, seguir tal rumo ou não. Cada um pode seguir paralelo. Mas tem muita conversa. A gente vê vários tribunais de contas que conseguem fazer várias inovações nesse campo de análise de dados. Muito legal. Acho que é isso aí. Fechou? Obrigado.